Olá, você está no devocional Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar com você hoje tem um tema interessante: cuidado com a raiz de amargura. E nós vamos observar isso em Hebreus, no capítulo 12, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, observem bem: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Observem bem que o versículo de número 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz e santificação com todos no contexto da comunhão. Então eu tenho comunhão com você, você tem comunhão comigo, igualmente desfrutamos de paz, e nesse contexto de separação das coisas sujas e impuras do mundo, vivemos em santificação. E aí nesse contexto de viver em santificação e comunhão, vem o cuidado, como um alerta colocado no versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Ou seja, nesse contexto de comunhão, de paz e de santificação, se alguém me ferir, eu preciso ter cuidado de não me privar da graça de Deus, e uma vez privado da graça de Deus, eu também privar outro dessa mesma graça perdoadora, que sustenta e vai sedimentando a compreensão de comunhão, santificação e paz. E o texto diz que essa raiz de amargura brotando, ela vai perturbar e vai contaminar muitas pessoas. E de que maneira a raiz de amargura brota? A raiz de amargura brota quando, no perdão que deveria ser liberado, eu nego esse perdão a outros. Alguns dizem: posso perdoar, mas conviver é um outro porém. Mas quando você vai ler o Pai Nosso, em específico, lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, quando começa a oração do Pai Nosso, Jesus diz o seguinte: perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Observe bem que o perdão é unilateral, ele não é bilateral, não depende do outro, depende de você. E você está orando a Deus e dizendo o seguinte: Deus, me perdoe do jeito que eu perdoo que me tem ofendido. Você gostaria de ser tratado por Deus no perdão que você liberou para o outro? Daquele mesmo jeitinho: perdoei, mas não quero contato, não quero convívio, não quero que andem comigo, não quero que falem comigo. Já imaginou Deus perdoando você desse jeito? Tá, filho, eu também perdoo você, mas não quero contato, não quero que você converse comigo. Gente, entenda, perdoar o outro é deixar o outro renascer na história. Alguém já disse que Deus sofre de um mal que é a nossa bênção: a amnésia. Deus se esquece do pecado que Ele perdoou, e Ele não joga em face. O profeta diz, Deus pelo profeta Isaías diz: eu mesmo sou o que apago a tua transgressão, a tua iniquidade por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. E por não se lembrar, Ele também não joga em face. Mas quando você nega o perdão a outro, você vai nutrir dentro do seu coração a ofensa, vai nutrir no teu coração a mágoa, má água, líquido venenoso. Você bebe achando que o outro está morrendo, mas é você quem está bebendo, então quem está morrendo é você. E aí quando a mágoa se torna um rancor, e o rancor dá vez à raiz de amargura, você perturbado perturbará tantos outros, fazendo com que o seu ofensor seja visto a partir da sua ofensa, a partir do seu olhar. E eu escrevi algo sobre falta de perdão. Eu tenho um discipulado nessa direção, e de um livro, Raízes da Depressão, eu extraí alguns pontos para identificar uma pessoa amargurada. E nós podemos identificar uma pessoa amargurada pela falta de perdão, quando ela apresenta alguns desses sinais. Primeiro, falta de interesses por pessoas. Falta de interesses por pessoas. Ela não busca, essa pessoa, na falta de interesses por mais pessoas, ela não busca novas amizades por medo de se decepcionar. E aí vem um segundo sinal: falta de transparência. Ela dá um ar de que está sempre guardando os seus segredos de dor. E aí tem um terceiro sinal: a pessoa amargurada, ela é hipersensível e melindrosa,
fere-se facilmente, porque qualquer ameaça para ela já é ataque. Alguém ameaçou, ela já se sente profundamente ofendida. Quarto sinal para identificar uma pessoa amargurada: ela tem tendência à possessividade. Raramente essas pessoas têm verdadeiras amizades. E quando conseguem, elas agem com a possessividade doentia. E isso vai tornando um relacionamento insuportável para outra pessoa, infernizando a situação e trazendo mais sofrimento. Quinto sinal: ela faz acepção de pessoas, ela só considera as pessoas que são ou que agem da forma como ela gosta. Ela arrisca pessoas totalmente da sua vida e podemos ouvir dizer que não suporta essa pessoa ou fulano morreu para ela. Eu estou lendo passos, eu estou lendo sinais que identificam uma pessoa amargurada por causa da falta do perdão. E aí tem o sexto sinal: ela tem a expectativa de ser sempre atendida nas exigências imediatas dela. Quando ela ouve o não, ela se torna intransigente, ela não suporta que digam não para ela, e a espera para ela, ela se sente desonrada quando alguém deixa ela por muito tempo esperando. É complicado lidar com pessoas tomadas pela amargura. E o sétimo sinal: ela mostra pouca ou nenhuma gratidão. A pessoa se concentra tanto na sua ferida que não consegue perceber a bondade dos outros e os favores que tem recebido. Pode-se dizer tudo, pode-se fazer tudo por ela, mas ela vai dizer que você nunca fez algo que significasse. Quando o apóstolo aos Hebreus nos manda ter cuidado com a raiz de amargura, ele diz que por causa dessa raiz, muitos se perturbam e contaminam tantos outros. Que Deus prive o nosso coração, o seu e o meu coração, nosso coração, da raiz de amargura. E para Deus nos guardar dessa raiz de amargura rápido, a gente precisa da asepsia do perdão. Para uma vez restaurados nisto, a gente está num contexto de paz, de santidade e comunhão com o outro, para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Deus e Pai, em nome de Jesus, abraça o coração destes que me assistiram e me ouviram, e que o perdão do Senhor, derramado em seus corações, possa no nome de Jesus, resultar numa total libertação e em cura para as feridas profundas. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Se essa semente tem abençoado o teu coração, espalhe ela para mais pessoas junto comigo.